Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que já movimentou o estado do Rio Grande do Sul há algum tempo atrás e agora tende a movimentar o estado do Pará: policial militar temporário. Um policial militar que vai entrar na carreira não necessariamente por concurso público, mas por um processo seletivo simplificado e vai atender uma demanda específica e temporária por um certo tempo. Fim desse tempo, o sujeito pega as coisas e vai embora. Isso é realmente possível? Antônio, por que você está comentando isso? Já vou te dizer. Antes, peço uma gentileza. Se inscreva no canal. São vídeos semanais de direito constitucional ou de atualidades sobre concursos públicos. Se você está se preparando para concurso público, este é o seu canal para entender tudo de atualidade e também o direito constitucional. Bom, eu recebi no meu WhatsApp essa semana um print de uma proposta de emenda à Constituição do Estado do Pará. Vou compartilhar com vocês. Trata-se da proposta de emenda constitucional número 4 de 2021. Está por debaixo desse carimbo, não dá para enxergar direito. Mas trata-se de uma proposta de emenda que foi recebida pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará no dia 17 de agosto de 2021, tramitou e volta-se esse projeto para alterar um dispositivo da Constituição estadual daquele estado que diz respeito ao ingresso de militares temporários no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Então, a proposta ela veio com esta pegada. Olha como passaria a constar na Constituição do Estado do Pará. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, através de leis específicas de cada corporação, podem estabelecer requisitos para o ingresso de militares temporários nas respectivas corporações, mediante processo seletivo, cujo prazo máximo de permanência no serviço ativo será de 8 anos, observado percentual máximo de 50% do efetivo do respectivo posto ou graduação. Então, numa lógica genérica, vem a proposta de emenda à Constituição do Estado do Pará para criar a figura do policial militar temporário. Não mencionou esta proposta qual seria especificamente a função. Trouxe a proposta, como eu já disse, de forma genérica. 50% ou até 50% do efetivo dos policiais militares e bombeiros do estado do Pará poderão ser contratados de forma temporária para desempenharem suas atribuições por um prazo de 8 anos. Findo este prazo, como eu disse, vão embora. E aí, o que você acha dessa proposta? Antônio, mas isso aí soa inconstitucional. Pode haver contratação temporária no âmbito da administração pública? E se pode isso se estender para uma carreira tão sensível como essa, polícia militar e bombeiros? Bom, primeiramente, até fazendo aqui uma lembrança de um assunto importante que tangencia o direito administrativo e o direito constitucional. De acordo com o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então a gente tem um dispositivo aqui que vai excepcionar o concurso público tal qual o conhecemos e vai permitir contratação temporária momentânea de excepcional interesse público. Esse dispositivo faz todo sentido no contexto, por exemplo, docente. Então, aquele município, aquele estado acabou passando ali por um boom de matrículas, não havia professores suficientes, fazem uma contratação temporária. É um processo seletivo simplificado, ele vai trazer, obviamente, várias características do concurso público, mas é uma lógica um pouquinho diferente. Não vou trabalhar com a diferenciação com tudo, só estou trabalhando aqui com você as categorias numa perspectiva mais genérica. Mas aí vem a pergunta, tudo bem, é possível contratação temporária, mas é possível contratação temporária para uma carreira sensível como essa? Policial militar? Veja só, há algum tempo atrás, lá no estado do Rio Grande do Sul, houve uma proposta legislativa aprovada para criar a figura do policial militar temporário. E esta lei foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com base em argumentos que eu vou trazer para você neste vídeo. Fica até o final. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 3.222, aquela lei gaúcha, a Lei 11.991 de 2003, que criava o Programa de Militares Estaduais Temporários da Brigada Militar, afronta aos artigos 5º caput, 22, inciso 21, 37 caput, inciso 2, artigo 144 caput. Meu Deus do céu, afronta um monte de coisa, um monte de coisa. O que aconteceu? O que o Supremo Tribunal Federal falou? Vou ler aqui alguns trechos da decisão, ou ao menos do acórdão, e aí a gente vai discutindo. Aquela lei dizia respeito à contratação temporária de militares considerando uma necessidade temporária e de excepcional interesse público. Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa necessidade temporária e de excepcional interesse público não estavam configurados. Com base nisso, entendeu o Supremo Tribunal Federal que aquela lei afrontava uma série de dispositivos da Constituição. De forma mais específica, o tribunal falou o seguinte: o Programa de Militares Estaduais Temporários da Brigada Militar, criado pela lei impugnada, não tem amparo na legislação nacional que cuida da organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, territórios e do Distrito Federal. Ao cuidar de matéria de competência privativa da União, a Lei Gaúcha afrontou o artigo 22, inciso 21 da Constituição da República. Mas o que diz esse dispositivo específico, Antônio? Olha aqui. De acordo com o 22, inciso 21, compete à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização em atividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então, entendeu o Supremo Tribunal Federal que aquela lei específica estadual que permitia a contratação temporária de policiais militares e de bombeiros era inconstitucional de um ponto de vista formal, porque não cabe ao Estado dispor sobre essas categorias, organização e efetivos, de um modo geral, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Então perceba que há um vício formal. Se é possível discutir essa contratação temporária, não cabe ao Estado fazer. Por quê? Porque se trata de uma competência legislativa privativa da União. Cabe à União legislar sobre este assunto. Mas, Antônio, além disso, do ponto de vista material, há alguma inconstitucionalidade? Bom, segundo aquela ementa, a própria legalidade e o próprio princípio do concurso público restou um tanto quanto ofendido. Mas, de forma mais específica ainda, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: falta de contingente policial a agravar a violência e a insegurança na sociedade gaúcha não viabiliza a contratação temporária prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição, porque a demanda não tem contornos de temporariedade, tampouco decorre de interesse público excepcional. As demandas sociais ensejadoras daquela lei gaúcha exigiriam soluções abrangentes, efetivas e duradouras, e imprescindibilidade de se cumprir a regra constitucional do concurso público. Quer dizer, não é de hoje que há um problema sério de segurança no Brasil. E isso tende a permanecer por um longo tempo, a não ser que sejam adotadas políticas duradouras, políticas realmente voltadas para atacar o mal pela raiz. Contratar temporariamente pode ser que ajude aqui, mas isso vai resolver o problema a médio prazo, a longo prazo? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não. Ele continuou: privilegiar soluções provisórias para problemas permanentes desatende o comando constitucional e agrava as dificuldades enfrentadas pela sociedade gaúcha, que se tem servido de prestações públicas afeitas à segurança, que não atendem ao princípio da eficiência. E aí menciona o artigo 37 caput e dispositivos lá da segurança pública, executados por policiais que não passaram pelo crivo de processos seletivos realizados segundo princípios de mérito e impessoalidade. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, não cabe a Estado dispor sobre contratação temporária de policial militar e de bombeiros. Antônio, então quer dizer que aquela proposta que está sendo
enfim, está sendo discutida na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, pode ir por água abaixo? Pode ir. Se aquela proposta realmente foi protocolada, ela tende a não dar certo. Ela tende a passar aí por mais um controle de constitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal já tem um precedente. Esse precedente que eu trouxe aqui para vocês, tá legal? Então fiquem muito atentas a essas movimentações. De repente a gente se deixa também seduzir aí por uma proposta legislativa como essa e se lança a um processo seletivo deste. Olha, se for para atender uma situação sua específica temporária, tudo bem, mas entenda que a médio prazo ou até mesmo a curto prazo pode ser que essa lei caia. Antônio, mas no caso gaúcho, já havia lei, eles fizeram contratação temporária? Sim. E depois de terem feito, entraram com a ação lá no Supremo Tribunal Federal. Quando entraram com a ação, o Estado se manifestou, e se manifestou após essa decisão que eu mostrei para vocês, dizendo, olha, pelo menos deixa quem está lá, entende? Deixa quem está lá. Vamos modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para dizer que ela valerá a partir de um tempo. O Supremo Tribunal Federal falou, não é possível modular, não é possível modular. Retroage, vai lá aquela decisão anular a lei no ninho, de modo que todo mundo que estava lá, segundo a lógica do Supremo Tribunal Federal, não poderia mais estar. Então fiquem muito atentos, tá legal? E aí, o que você acha? Faz sentido a proposta lá do Pará? Você acha que o Supremo Tribunal Federal está certo? Deixa seu comentário. Seu comentário é realmente muito importante. Eu me alimento nas percepções que vocês trazem, tá legal? Agradeço. Encaminha esse vídeo aí para alguém que eventualmente está se preparando para a carreira de policial militar. Grande abraço, tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo.